Falta pouco menos de um ano para as eleições. A gente já voltou a falar, já falou sobre isso aqui nos Bastidores do Poder, mas dia a dia o que a gente observa é a movimentação cada vez mais intensa dos pré-candidatos na costura ali política, de bastidores, na montagem de equipes já avisando a campanha eleitoral do ano que vem. E eu tava pensando sobre isso, Cláudio. A impressão que eu tenho é que essas janelas eleitorais, elas estão ficando cada vez mais curtas. Literalmente, uma eleição tá acabando e a outra tá começando. E a desse, mais especificamente a presidencial, olha, o bicho vai pegar fogo, hein? Pois é, as pessoas só pensam naquilo, né? Hoje os políticos só pensam na próxima eleição, tá todo mundo de olho em 2022, se articulando, criando condições, passando a perna um no outro. Você vê aí as manobras no Congresso para dificultar a aprovação de qualquer medida que possa eventualmente resultar em dividendos eleitorais para o governo tentando também aprovar medidas que deem a ele esse rendimento, esse resultado eleitoral, né? Os partidos estão vendo ali, estão se articulando e tal. Hoje, inclusive, eu publiquei no Diário do Poder uma matéria que foi uma coisa que eu descobri, que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, ex-juiz, etc., ele está procurando um político evangélico para ser seu companheiro de chapa. Ele teve duas conversas, foi isso que eu descobri, com um ex-ministro do governo de Michel Temer, Ronaldo Fonseca. Foi deputado federal, presidente do PROS, etc., aqui no Distrito Federal, e é líder evangélico. Esse ex-deputado que estava apenas planejando voltar à política, disputando o mandato de deputado federal, coisa que ele esteve ausente nas eleições de 2018. Preferiu continuar no cargo junto lá até o final com o presidente Michel Temer. E no dia 9 de novembro eu apurei que houve uma primeira reunião na residência, no apartamento da deputada Renata Abreu, aqui em Brasília, entre o Moro e esse ex-deputado Ronaldo Fonseca, já sendo ali sondado para ser vice da sua chapa. O deputado, enfim, ficou surpreso, achava que a reunião era só para tratar de apoio, né, essas coisas, mas não, já foi a conversa de ser vice, né? E aí marcaram uma outra conversa, uma conversa que acabaria se realizando no dia 17 de novembro, quando voltaram a falar sobre esse assunto. O deputado então ponderou, só é cedo ainda, vamos aguardar mais um pouco e tal. O deputado muito preocupado em não atropelar os entendimentos da cúpula do seu partido, né, do PROS, enfim. Mas o fato é que Sérgio Moro estabeleceu essa estratégia, né, de avançar no eleitorado que é predominantemente bolsonarista, que é o eleitorado dos evangélicos, que corresponde a 1/3 da população e, portanto, 1/3 do eleitorado. Talvez até um pouco mais, né? Porque esse terço da população podem incluir até aquelas pessoas que não votam. Mas o fato é que é um eleitorado importante, é esse o projeto de Sérgio Moro. E eu também divulguei na minha coluna hoje a informação, uma apuração que eu fiz, no sentido de que se o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, que é ministro da Infraestrutura, e que tem sido citado pelo presidente Jair Bolsonaro para ser candidato ao governo do estado de São Paulo em 2022, se ele continuar resistindo à ideia, muito embora a resistência de Tarcísio Freitas hoje é menor do que antes, mas ele não bateu o martelo. O fato é que ele não bateu o martelo. Ok, topo, vou à luta, né? Ele simplesmente fica ali tergiversando. Agora ele já admite, estou à disposição do presidente, etc e tal, mas não bateu o martelo, e com isso fez crescer a vontade e a disponibilidade de outro ministro do governo para disputar o governo do estado de São Paulo, que é Marcos Pontes, o ministro astronauta, que é titular da pasta de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele é engenheiro, enfim, é o único brasileiro que já viajou ao espaço e é considerado pelo próprio presidente como um dos ministros mais populares do seu governo. É paulista de Bauru e é louco por política, viu, Cris? O ministro astronauta já foi filiado ao Democratas, ele já foi filiado ao Partido Socialista Brasileiro, ali entre os anos de 2013 e 2018, quando se filiou ao PSL,
para ser candidato na chapa do saudoso senador Major Olímpio, e ele foi eleito então segundo suplente naquela chapa. Ele é hoje segundo suplente, ou hoje é o primeiro suplente com o falecimento do senador Major Olímpio. Hoje, o substituto do Major Olímpio no Senado, se eventualmente deixar o cargo, quem assume ou assumiria era Marcos Pontes. Bom, eu quando soube dessa história, comecei a apurar, conversei com uma fonte absolutamente central no Palácio do Planalto, e ele ele se utilizou da seguinte frase: se o Tarcísio não quer, o Marcos Pontes quer. E quer muito, é sonho dele governar São Paulo. Portanto, é uma outra, digamos assim, um plano B do Palácio do Planalto na disputa de um representante de Bolsonaro, na disputa do governo do estado de São Paulo. Hoje foi divulgada uma pesquisa do Instituto IPESP, de Antônio Lavareda, que é inclusive colunista do canal Band News TV, e o Lavareda, nessa pesquisa, mostra que o Tarcísio Freitas tem um bom desempenho nessa pesquisa, né? O Tarcísio Freitas empata, por exemplo, sem nunca ter disputado mandato nem de síndico, ele já empata 13-13 em um dos cenários com o Guilherme Boulos, que é um político velho já, né? Um político, enfim, que está nessa luta já há muito tempo. Foi para o segundo turno na disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2020 e, portanto, é um político já experiente, bastante conhecido. E está lá o Tarcísio Freitas, que é muito mal conhecido, muito pouco conhecido em São Paulo, já empatando com o Guilherme Boulos, o que dá a ele um bom desempenho. Mas, aparentemente, esse bom desempenho não tem animado muito o Tarcísio Freitas a confirmar a sua candidatura. É isso que a gente está vendo aí, cada partido tem a sua história, cada candidato majoritário também procura as suas saídas e tenta articular da melhor maneira possível o adensamento das próprias candidaturas. E por enquanto é só isso, depois a gente volta com mais articulações políticas.